Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre sevianas de um triângulo. Bom, o que são sevianas de um triângulo? Sevianas de um triângulo, pessoal, nada mais são do que segmentos de reta que ligam o vértice do triângulo a um ponto qualquer do lado oposto. Então, por exemplo, a gente pode tirar um segmento aqui a partir do ponto A da seguinte forma. Ó. A gente pode tirar essa seviana aqui, ó. Essa seviana AP, tá vendo? Ó? AP é um segmento que liga o vértice A a um ponto qualquer do lado oposto. Então, esse segmento aqui ó, é uma seviana. A gente poderia tirar uma outra seviana aqui a partir do vértice B. Ó, isso aqui seria uma outra seviana. O segmento BQ seria uma outra seviana do triângulo. Ok? Então, seviana é só isso. É o segmento que liga o vértice a um ponto qualquer do lado oposto. Ok? Mas o importante mesmo é a gente trocar uma ideia a respeito das sevianas notáveis de um triângulo. Né? Quais são as sevianas notáveis de um triângulo? Primeiramente, a mediana. O que seria uma mediana? A mediana é uma seviana que liga quem com quem? Ela liga o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então, a mediana tem essa particularidade. Ela é um segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, esse segmento AM, pessoal, é uma seviana notável chamada mediana. Ok? Mediana liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Outra seviana notável é a bissetriz. O que a bissetriz faz? Ela também liga o vértice a um ponto do lado oposto, de tal maneira que esse segmento aqui, ó, esse segmento AS, vai dividir o ângulo bem ao meio. Ou seja, o segmento AS é uma seviana notável que tem qual papel? Ela vai dividir o ângulo ao meio. Essa seviana notável é chamada de bissetriz. Então, nesse caso, AS é uma bissetriz. E o que é uma bissetriz? É uma seviana que liga o vértice a um ponto do lado oposto, de tal forma que esse segmento divide o ângulo ao meio. Ok, vamos para a próxima. A altura. A altura também é uma seviana. Agora, qual é o papel da altura? Ela vai ligar o vértice a um ponto do lado oposto, de tal maneira que esse segmento seja perpendicular ao lado oposto. Então, saiu do ponto A e chegou no lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus, essa seviana notável é chamada de altura. Então, aqui a gente tem que AH é uma altura desse triângulo. Ok? Uma seviana notável. Essas são as três sevianas notáveis que a gente tem num triângulo. Bom, além dessas sevianas notáveis, vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de algumas particularidades. Primeiro, a altura ela tem uma particularidade muito importante, que é o seguinte. No caso de um triângulo obtusângulo, a altura ela vai sair do vértice e ela não vem diretamente no lado oposto. Como ela precisa fazer um ângulo de 90 graus com o lado oposto, nesse caso aqui não tem como sair diretamente e fazer um ângulo de 90 graus ligando a um ponto do segmento EF. Então o que a gente tem que fazer? Bom, a altura relativa a esse lado EF, a gente vai ter que prolongar esse lado EF e aí a gente vai fazer a altura aqui por fora. A altura fica externa ao triângulo quando ele é obtusângulo. Porque a ideia é chegar fazendo o quê? 90 graus. Então essa altura aqui, ó, essa altura aqui no caso aqui é DH, ela é uma altura exterior ao triângulo, né? Ela fica fora do triângulo. Certinho? Isso vai acontecer no triângulo obtusângulo. Outro detalhe importante é o que seria uma mediatriz. Bom, mediatriz não é uma seviana. Por que mediatriz não é uma seviana? Para a gente estabelecer a mediatriz no segmento, ela não sai de vértice algum. A gente pega, por exemplo, eu quero estabelecer a mediatriz do segmento FE, certo? Desse lado FE. Então, o que a gente faz para obter a mediatriz? A gente pega o ponto médio do segmento e lá pelo ponto médio do segmento a gente traça uma reta perpendicular. Ó. Essa reta aqui ó, é a mediatriz do segmento. Ou seja, mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento que passa pelo seu ponto médio. Isso é uma mediatriz. Lembrando que a mediatriz não é uma seviana do triângulo, porque ela não sai de vértice algum. Bom,
Existem algumas propriedades que envolvem algumas sevianas notáveis do triângulo. Uma delas é um teorema importante chamado teorema da bissetriz interna. O que diz o teorema da bissetriz interna? Então, observe que a gente tem aqui uma bissetriz interna aqui, ó, AS. Então, AS é uma bissetriz porque ele está dividindo esse ângulo aqui ao meio, né, em dois ângulos congruentes. Bom, a bissetriz, ela não divide o lado oposto ao meio, ela divide o ângulo ao meio. Mas ela vai dividir o lado oposto em dois segmentos, ó, um segmento BS e um segmento CS. O que esses dois segmentos são, de acordo com o teorema da bissetriz interna? Iguais eles não são, mas eles são proporcionais aos lados adjacentes. Ou seja, BS é proporcional ao lado AB e CS vai ser proporcional ao lado AC. Ou seja, a gente pode estabelecer a seguinte proporção em se tratando de uma bissetriz interna. Você pode falar que AB está para BS, assim como AC está para CS. Esse é o teorema da bissetriz interna. Ok? Outro teorema importante envolve uma mediana especial, que é a mediana relativa à hipotenusa. Então imagine que a gente tem um triângulo retângulo, e aí a gente vai pegar o ponto médio dessa hipotenusa. Ok? Bom, ligando o ponto A com o ponto médio da hipotenusa, a gente tem AM. O que a AM vai ser? É uma mediana. Por que ele é uma mediana, pessoal? Porque ele liga um vértice ao ponto médio do lado oposto, só que ele é uma mediana especial. Ela é uma mediana relativa a uma hipotenusa. Certo? Então, obviamente, isso aqui só vai ter em triângulo retângulo, né, pessoal? E qual que é a propriedadezinha que envolve a mediana relativa à hipotenusa? Ó, CM é a metade da hipotenusa, BM é a outra metade da hipotenusa. Gente, AM é exatamente igual a essas metades. Ou seja, a mediana relativa à hipotenusa, ela sempre vai valer a metade da hipotenusa. Essa propriedadezinha é bem importante, tá? Porque quando a gente traçar a mediana relativa à hipotenusa, automaticamente a gente vai obter dois triângulos isósceles aqui, tá vendo? Ó? O triângulo AMC é isósceles, ou seja, esse ângulo tem a mesma medida desse, e esse outro triângulo aqui, ó, AMB, também é isósceles. Esse ângulo aqui vai ser de mesma medida desse, ok? Bom, vamos dar uma treinada nisso que a gente acabou de aprender fazendo alguns exercícios. Vamos lá. Vamos lá. O triângulo MNP é tal que o ângulo M vale 80, o ângulo P vale 60, e aí ele quer saber qual que é o ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno N com a bissetriz do ângulo externo P. Ok. Então, resolvendo. A primeira coisa, então, vamos desenhar um triângulo. Vamos desenhar um triângulo. Nós estamos falando do triângulo MNP. Ok? Ele diz que o ângulo M vale 80 graus. Disse que o ângulo P vale 60 graus. E aí ele quer saber qual que é o ângulo formado pela bissetriz interna do ângulo N. Então vamos mandar essa bissetriz interna aqui, ó. Bissetriz interna do ângulo N. A bissetriz interna do ângulo N seria isso aqui, certo? E a bissetriz externa do ângulo P, a gente vai prolongar aqui, ó. E aí, ó, essa bissetriz aqui vai dividir esse ângulo ao meio. E aí, ó, esse aqui é o ângulo externo do ângulo no vértice P, né? A bissetriz dela está aqui, ó. A bissetriz externa do ângulo P está aqui, ó. O ângulo formado por essas duas bissetrizes vai ser esse aqui, ó. Vamos batizar ele de alfa. Ok? Bom, então, o que a gente vai fazer? Primeiro, olhando para o triângulo MNP, a gente tem um ângulo de 80 aqui e um ângulo de 60 aqui, ó. 80 mais 60, 140. Então, o ângulo N vai valer 40. Como isso aqui é uma bissetriz, a gente pode falar que aqui é 20 e aqui é 20. Ok? Bom, se o ângulo interno em P é 60, o ângulo externo em P é o suplemento dele, então vai ser 120. Esse ângulo todo aqui é 120.
Como isso aqui é uma bissetriz, aqui vai ser 60 e aqui também será 60. Ok? Agora, para a gente achar aquele ângulo alfa ali, ó, a gente vai olhar exatamente para esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando para vocês. Ó. Olhando para esse triângulo que eu estou destacando para vocês, se a gente somar 20 com 120, ó, com 120, com o alfa, isso tem que dar 180 graus. Portanto, ó, 20 com 120, 140, ele vai passar para cá subtraindo, 180 menos 140, 40 graus, e aí a gente ficou com a letra C. Ok? Uma boa questão. Bom, pessoal, então vamos ver o que essa questãozinha diz para a gente. Seja ABC um triângulo retângulo em B, e ele diz que AD é bissetriz do ângulo CAB. Então está aqui o nosso triângulo. Então, resolvendo a questão, pessoal, o ângulo aqui é 90 graus, o lado AB tem medida 1, o lado BD tem medida meio, ele quer saber exatamente qual é o tamanho BC, né? Então a gente vai falar que essa medida aqui é um X, que a gente não sabe, e essa medida aqui é um Y. Outra informação que a gente tem é que AD é uma bissetriz, ok? Bom, então, se AD é uma bissetriz, vamos usar aqui o teorema da bissetriz interna. Então, a gente pode falar que AB está para BD, ó, AB está para BD, assim como AC está para CD. AC está para CD. Então, substituindo os valores, AB é 1, AD é meio, AC é Y, CD é X. Então, nós temos que 1 dividido por meio vai dar 2. Isso é igual a Y sobre X. Ou seja, o nosso Y é igual a 2X. Então, aqui vale 2X. Não podemos esquecer que esse triângulo ABC é um triângulo retângulo. Então, a gente pode falar que a hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras, né, gente? A relação mais conhecida da matemática. Então, ó, 4x ao quadrado é igual a 1, mais, vamos desenvolver esse produto notável. Quadrado do primeiro, 1/4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, é 2 vezes meio vezes x. Fica x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Agora a gente vai passar tudo para o primeiro membro, tá? Então esse x ao quadrado vai passar para cá, ele fica negativo. Então 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Esse x vai passar para cá negativo, vai ficar menos x. Agora, 1 mais 1/4, isso aqui é a mesma coisa que ter aqui 4/4, né? 4/4 mais 1/4 dá 5/4. A gente vai passar isso aqui para cá, menos 5/4. Isso é igual a 0. Bom, então agora vamos resolver a equaçãozinha de segundo grau. Delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a gente vai ter que o delta vai ficar 1. Ó, menos vezes menos dá mais. O nosso 4 simplifica com esse 4. A gente vai ficar com 3 vezes 5, 15. Então o nosso delta dá 16. Continuando, pessoal. X vai ser menos b, ó, menos 1 dá 1. Mais ou menos raiz de delta, mais ou menos 4, dividido por 2a, dividido por 6. Então, a princípio, o nosso x' vai ser 1 mais 4, 5 sobre 6, é uma possibilidade. E o x duas linhas vai ser 1 menos 4, dá menos 3, dividido por 6. Menos 3 dividido por 6, dá menos meio. Isso aqui não convém, porque o nosso x é um tamanho, né? Ele não pode ser negativo. Portanto, o nosso lado BC, ele é meio mais o x, que é 5/6. Então, nós vamos ter que 6, aqui vai dar 3, mais 5. Ou seja, isso dá 8/6, que simplificando é 4/3. Beleza? Legal. Vamos para a próxima. Seja ABC um triângulo retângulo, onde D é o ponto médio da hipotenusa BC. Se AD é igual a AB, quanto mede o ângulo ABC?
Então vamos resolver ele aqui. Primeira coisa, desenhar o nosso triângulo, né? A gente tem um triângulo retângulo. E aí ele disse que o ponto D é o ponto médio da hipotenusa BC. Bom, então a hipotenusa é BC. Então aqui vai ser o vértice A. O ponto D é o ponto médio dessa hipotenusa, ok? E aí ele quer saber quanto que mede o ângulo ABC. Olha o ângulo ABC. Ele quer saber quanto que mede esse ângulo aqui, ó. O ângulo ABC, ok? Bom, se a gente ligar o ponto A ao ponto D, a gente vai ter aquele segmentozinho que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, esse segmento AD aqui é uma mediana. E ela é uma mediana especial, porque ela é uma mediana relativa à hipotenusa. E você sabe, que a gente falou, que a mediana relativa à hipotenusa, ela tem a medida igual à metade da hipotenusa. Então, ó, essa metade da hipotenusa é igual a essa metade da hipotenusa, que tem o mesmo tamanho da mediana. Tá vendo que esse triângulo aqui, ele é um triângulo a princípio isósceles, ó? O triângulo ABD, a princípio ele é isósceles. Só que aqui a gente tem uma informação adicional, ó. Ele diz que AD e AB têm a mesma medida. Então, ó, AD, que é a medida da mediana, tem a mesma medida de AB. Opa, então quer dizer que esse triângulo aqui, os três lados têm a mesma medida? Poxa, então o ângulo procurado é 60 graus. Portanto, a gente ficou com a letra B de bola. Beleza? Um abraço. Valeu, gente!